Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Encontro Seu Eu Interior. Seja bem-vinda. Esperamos que você goste desse conteúdo, que você possa aproveitar para a tua vida, já que nesse canal a gente prioriza também os assuntos que a gente utiliza na nossa vida diária, né? E que vocês possam compartilhar, curtir, comentar, o que vocês acharem bom, tá bom? Hoje a gente vai falar do início de uma das técnicas que a gente mais utiliza, na realidade é a técnica que a gente mais utiliza, que é o Reiki. Né? E começando do princípio, eu começo falando sobre os teus hábitos. Né? Para a gente mudar uma coisa, para a gente fazer uma coisa bem feita, a gente precisa repetir aquilo, seja uma atividade, seja um estudo, seja qualquer coisa, né? A gente precisa de repetição. Tem uma frase que a gente sempre ouve que é: tudo na vida é treino. Né? Então tudo você precisa treinar. E no autoconhecimento e espiritualidade também é assim. Tudo é treino, tudo é repetição, mas é uma repetição consciente, é uma repetição com foco, né? Com uma busca, não é uma simples repetição de uma produção de alguma coisa que você faz ali e não precisa pensar para aquilo. Né? No autoconhecimento não é assim. E eu estou falando por que isso? Porque os 5 princípios do Reiki, eles são para você praticar. Você não precisa ser reikiano, né, para repetir, para utilizar essa técnica. Você não precisa ter um lugar especial, nada disso. Né? Você pode repetir no teu dia a dia. E com essas repetições conscientes, você vai modificando a tua vida. Vai chegar ao ponto que talvez você vai pensar assim: nossa, mas da onde que veio isso? Você vai associar que veio dessas repetições dos 5 princípios do Reiki. Os 5 princípios do Reiki, eles foram introduzidos no Reiki pelo mestre Mikao Usui, que foi o redescobridor do Reiki. Né? E Mikao Usui, ele descobriu esses 5 princípios lendo os livros de poesia do antigo imperador do Japão, chamado Meiji, se eu não me engano. E esse imperador, ele criava essas poesias para que o povo dele pudesse ficar sempre com as energias positivas diante das dificuldades. Eu não sei se isso é uma característica do povo japonês, porque se a gente pensar no Japão, né, quantas coisas eles enfrentam de tsunami, de terremotos, de a própria o tamanho da população num lugar pequeno, né? Então isso provavelmente já vem da antiguidade. Eles são um povo muito muito vitorioso, e eles são conscientes nesse lado espiritual. Né? Eles praticam muito a espiritualidade. Então, para que você possa modificar o teu caminho ou seguir um novo caminho, você precisa modificar teus hábitos. E hoje nós vamos falar de um dos princípios do Reiki, que foram escritos como 5, né? Não tem uma ordem, não tem lugar nenhum que está escrito uma ordem que precisa ser do 1 ao 5, entende? Basta que você repita os 5, né? Principalmente em voz alta, porque assim como a gente ouve lá o som do Om, que foi a criação do universo, né? Foi criado através do som, está ligado com isso, e você falar para que você mesmo ouça e o som faça com que as modificações possam acontecer de uma forma mais ampliada. Né? E o princípio de hoje que a gente vai falar é: apenas por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Então, muito bem, eu vou continuar falando a partir desse princípio. Não sei por que nós começamos pelo 5º, mas como o Márcio falou, não importa a ordem. Eu acho que o 5º, ele tem as coisas mais, assim, mais difíceis não da gente mudar, porque na verdade não foi, essas coisas não foram difíceis para nós mudar. Para nós os primeiros foram mais difíceis. Mas eu penso que na humanidade hoje os mais difíceis, o mais difícil é esse. Os outros, eu acho, do 1º ao 4º, eles levam a esse.
mas que a gente vai falar nos outros vídeos só. Mas esse quinto princípio, eu vejo que é difícil para a humanidade hoje, mas diretamente relacionado com os seres que eu relaciono diretamente, são com os animais e as plantas. Nós moramos numa região de cultura de plantação de milho e soja, pouco, né? Mas mais milho. Milho, praticamente tudo é milho. E criação de suínos. Então, é um lugar onde o desmatamento é muito, muito grande. E aqui ao redor da nossa casa nós vemos isso com muita frequência e nos chocamos com isso. Ao redor, em outras propriedades, mas aqui na nossa está acontecendo justamente o contrário, né? Só lembrando, o princípio é apenas por hoje seja amável e gentil com todos os seres, para relacionar com o que eu estou falando. Então, uma planta é um ser, um animal, por microscópico que seja, é um ser vivo, assim como nós também somos seres vivos. E quando acontece um desmatamento, assim como acontece aqui ao redor, por exemplo, é uma coisa assim, por um lado, é um desrespeito muito grande. É fugir totalmente desse último princípio. E quando se cria animais por abate, também, né? A resposta que as pessoas poderiam nos dar é de que elas estão criando os animais, nasceram a partir do trabalho delas. Tudo bem, mas a partir do momento que um ser vivo nasce, ele tem o mesmo direito de todos de viver, segundo as leis naturais, segundo as leis do universo, as leis de Deus. Quem somos nós para dizer que porque nasceu a partir de um trabalho nosso, nós temos o direito de abater os animais, né? Então isso entra numa questão que para mim me toca muito e que está relacionado também com outro tipo de falta de respeito, vamos dizer assim. No caso de animais pequenos, assim, tipo aranhas, formigas, que mais? Besouro, borboleta, vespa, abelha, tudo isso, até outras coisas muito, muito menores, né? Às vezes aranhas minúsculas. E isso eu não estou falando como se eu nunca tivesse matado nenhum ou desrespeitado nenhum, né? Mas isso foi uma grande mudança que esse último princípio fez na minha vida. Eu comecei, antes de fazermos curso de Reiki, de sermos reikianos, eu comecei a praticar esses 5 princípios todos os dias. Todos os dias, várias vezes por dia. Enquanto eu não estava conversando com o Márcio, quando eu não estava estudando, quando eu estava fazendo coisas que eu faço manualmente, assim, serviços, coisas assim, eu estava repetindo sempre esses 5 princípios. E quando eu limpava a casa, por exemplo, nesse momento que eu já estava repetindo esses princípios, eu comecei a perceber quantas pequenas aranhas, pequenas borboletinhas de luz, esses bichinhos que estão no chão ali, eu passava por cima com a vassoura e nem via, ou se via, nem dava muita bola. Eu não consigo mais fazer isso. De ter treinado esses 5 princípios, né, por um determinado tempo. Então, como isso muda? Eu quero frisar esse ponto, como a repetição desta frase pode mudar, e muda com certeza
fizermos com disciplina essa verbalização, muda com certeza. Então, eu quero dizer assim que nós conseguimos mudar muita coisa. Nós comíamos carne antes. Eu nunca fui muito de gostar de carne, mas comia por convenção, por ter sido acostumado desde sempre a comer carne. E para eu deixar de comer carne foi muito fácil. Foi simplesmente a gente decidir que não ia comer carne mais. E o Márcio, ele comia carne com mais, assim, com mais gosto, com mais vontade, e também pela cultura de casa. E não foi difícil também, né? Ele talvez não manifestou isso, mas talvez sentiu algumas vontades de comer, talvez, pelo hábito que já tinha, né? Mas eu posso dizer que eu não senti vontade nenhuma depois do dia que nós dissemos que não iríamos comer carne mais. E não comer carne mais justamente pelo abate. Além de ser o abate nesse sentido da gente estar tirando ou estar comendo a carne que outra pessoa tirou a vida do animal, né? Então eu não sou isento de responsabilidade desse abate, daquele abate que foi feito para eu comer, né? Então no momento que eu estou ingerindo carne, eu sou responsável também pelo abate do animal. E isso assim, só essa questão já fez uma diferença enorme na nossa vida. O fato da gente saber que a gente não tem esse direito, né? Não tem esse direito e não está se aproveitando de um suposto direito. Eu lembro também que nós, aqui, a região aqui tem muito tráfego de animais que vão para abate, de suínos, na verdade, e de aves também, né? E antes nós íamos atrás de um caminhão, assim, por exemplo, quando tinha um caminhão na estrada com carregamento de suínos, e aquilo era uma visão normal. Hoje eu fico mal de ir atrás de um caminhão de suínos, por exemplo, que é cheio, né? Cheio de leitão que vai para abate. E eu fico muito angustiada, porque é como se eu estivesse vendo que aqueles animais estão ali dentro, comendo coisa no chão, lambendo, se roçando um no outro, dormindo, e nem sabe para onde é que vai. Então isso para mim assim, um apelo muito grande. E as aves a mesma coisa. E as plantas aqui ao redor, eu digo aqui ao redor porque é onde eu vivo, né? Onde eu vejo isso. Que é no mundo todo, na verdade. Não é exatamente só aqui, né? Mas, então, eu sinto esse último princípio como um apelo para a gente querer mudar isso, porque todos os animais têm o direito de viver. Essa semana chegou um enxame de vespinha menor, assim, não aquelas vespas mais que não são agressivas, mas que se a gente se mexe assim meio bruscamente, elas atacam, né? Atacam porque elas estão se defendendo. Na verdade, elas estão se defendendo de uma coisa que elas não sabem o que é. E aqui na nossa casa chegou um enxame de vespa, era no meio da tarde, mais ou menos. E todo o enxame parou na parede da sacada do nosso quarto. E nós fechamos tudo a princípio, a casa, para elas não entrarem. E ficamos bastante apreensivos, porque para a gente é uma ameaça, mas nós também somos uma ameaça para elas. E aí o Márcio foi imediatamente na internet buscar formas de fazer com que o enxame saísse antes de construir a casinha e fosse aqui para o mato, né? Que tem tanta árvore aqui ao redor, fechado de árvores. Então, tentar fazer com que, sem prejudicar nenhuma, que elas fossem saindo e fossem para algum lugar. E passamos
umas horas da noite fazendo isso, eu ajudando ele, alcançando material e coisa, e ele fazendo o que a gente viu que não prejudicaria elas, mas também não permitiria que elas construíssem a casinha ali na nossa porta da sacada. E deu muito certo, levamos uma parte da noite, assim, no começo da noite, e uma parte da manhã, né, que tu continuou fazendo para elas saírem. Não morreu nenhuma e elas saíram. Construíram só um pedacinho da casinha e foram embora. Em alguma árvore aqui perto devem estar. Então, isso. E agora, também outra coisa que nós mudamos em casa é aranha. Quando dá temporal, assim, vai começar um temporal que dá muito vento, se a gente esquece alguma porta assim, sem fechar embaixo, que tem alguma frestinha, às vezes entra aranha bem grande. E nós temos muito medo de aranha. E elas devem ter muito medo da gente também. Só que a partir de um determinado momento, depois de nós termos praticado bastante esse último princípio, nós não conseguimos mais matar nenhuma aranha dentro de casa. Então o que a gente faz? Nós pegamos vassoura ou pegamos um mata-mosca, que é uma coisa levinha, dependendo do tamanho da aranha, né? Às vezes a vassoura é meio pesada, assim, para fazer com que ela suba na vassoura ou no mata-mosca e trazemos ela aqui para fora. Então isso fez com que nós também descobríssemos que todas essas aranhas grandes, que às vezes a gente vai matar, vai tentar colocar para fora meio a força com movimentos bruscos, elas já ficam alvoroçadas, já levantam as garrinhas, né, para ameaçar uma picada, para se defender. E nós conseguimos entender que se a gente aproxima a vassoura ou mata-mosca com leveza, assim, deixa ali do lado para ela ir se mexendo, ela muda o comportamento na hora, ela sente que ela não está sendo ameaçada e que ela não precisa se defender. Então ela não corre, ela não foge, ela não age com rapidez assim. E foi muito legal ter descoberto isso, porque todas as aranhas, e essa semana nós tivemos até várias, né? Que deu vários dias de temporal, assim, começou um temporal e depois parou, mas quando começa esse vento antes da chuva, é nesse momento que elas se escondem dentro de casa. E nós tiramos as aranhas, uma cada vez, que sempre aparece uma cada vez. E colocamos aqui fora na grama, pro lado de fora da cerca, que elas acham algum caminho, né? E isso foi muito bom para nós, né? A gente vê a mudança do comportamento, porque antes quando a gente corria atrás com uma vassoura para matar a aranha ou para uma coisa assim, como é comum fazer, elas ficavam agitadas, corriam e coisa, e hoje não mais. A gente se acalma e ela se acalma por osmose, né? Só pelo sentimento que ela tem da gente. Então eu acho que isso é uma coisa assim que muda completamente a vida da gente através dos hábitos. Recitar os princípios do Reiki diariamente. Vocês percebem que, né, a gente está falando do aspecto ser amável e gentil com todos os seres. Aqui a gente falou dos animais, porque é o que é mais, dos animais e das plantas, porque é o que mais a gente tem contato, convive diariamente, né? Mas se a gente for pensar no ser humano com esse princípio, são coisas intermináveis que tem que ser feito, né? E enquanto a Lu falava, veio na minha cabeça assim, né? O que todos os aspectos todos os princípios do Reiki nos trazem como base? A paciência, né? A não reação instantânea àquilo que você está fazendo, aquilo que você precisa fazer na realidade, porque a reação instantânea ela nunca vai ser a melhor, nunca vai ser a melhor, por mais evoluído que você seja, nunca vai ser a melhor. Então os princípios do Reiki vocês vão ver nos próximos vídeos aí,
que eles trazem basicamente, que não é tão básico, né? A paciência, da não reação instantânea, né? E a consciência para aquilo que é necessário ser feito, né? Ser amável e gentil com todos os seres, não estamos falando só de seres humanos. E nem só de animais e plantas. Nem só de animais e plantas. Com todos. Né? Então é tudo. Então isso é uma frase tão pequena que você pode repetir a qualquer hora do dia, quantas vezes você quiser, não tem contraindicação, não tem nada. Né? Então comece a praticar esse. Se você praticar a partir de hoje até o próximo vídeo que você assistir, você vai ver que já vai mudar muita coisa. Né? Então, pode falar. Desculpa. E esses foram os exemplos que nós sentimos, né? A diferença que esses princípios fizeram para nós. Pratica você e veja os efeitos que eles vão trazer para você. Cada um tem uma situação que vai poder aplicar aquilo. Né? Então, relembrando, apenas por hoje, sou amável e gentil com todos os seres. Né? Esse é o 5º princípio. Esse é o nosso primeiro vídeo dos princípios, mas é o 5º princípio. Tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Se você achar bom, compartilha com alguém ou comenta aqui na descrição a sua experiência. Se você já pratica isso, se você já conhece o Reiki, né? Tem links aqui na descrição do vídeo, eu não vou ficar explicando muito, mas se você sentir vontade de acompanhar mais sobre o que a gente faz, está tudo descrito aqui na descrição. Tá bom? Então, até a próxima semana com mais um vídeo sobre autoconhecimento e espiritualidade. Namastê. O Deus que está em mim, saúdo a Deus que está em você.